gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre a minha história. Então eu resolvi fazer uma série de vídeos contando um pouquinho sobre a minha vida. E o primeiro vídeo vai ser sobre como foi que eu vim parar aqui na Holanda, gente. Eu sei que muitos de vocês já sabem e já conhecem a minha história, mas eu acho que eu nunca realmente contei a fundo como foi que eu vim parar por aqui, como foi essa minha mudança, minha adaptação. Então hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre esse assunto, então eu espero que vocês gostem. Vamos lá então? Bom, gente, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas pra quem tá chegando aqui por agora, o motivo que me fez me mudar especificamente aqui pra Holanda foi um amor, gente, sim. Eu entrei em um relacionamento à distância com um holandês e nós ficamos nos relacionando à distância por 2 anos. E depois de 2 anos a gente tinha que tomar uma decisão do que a gente ia fazer, porque a gente não estava mais aguentando a distância. Eu não vou contar pra vocês aqui sobre o meu relacionamento, nem a história de amor minha e do meu namorado, porque eu quero trazer ele aqui pro canal pra fazer esse vídeo comigo, pra gente contar um pouquinho sobre a nossa história. Então se vocês querem ver esse vídeo, já comenta aqui embaixo, já enche a paciência dele pra eu poder convencer dele gravar um vídeo comigo da gente contando da nossa história. Mas o que vocês precisam saber basicamente é que eu conheci o Jordi, que é o meu namorado, há mais de 7 anos atrás. Nós estamos juntos há 5 anos agora. E a gente se conheceu no Brasil quando ele foi fazer um projeto da faculdade. Bom, nos conhecemos numa balada, né? Trocamos telefone, ficamos a noite juntos. Mas aí no dia seguinte ele foi embora e aí acabou que, enfim, não deu certo, depois de muitos altos e baixos que eu só vou contar no nosso vídeo junto do relacionamento. Alguns anos depois eu resolvi fazer intercâmbio na França, em Paris, e foi aí que a gente se reencontrou. E aí nos reencontramos e começamos a nos relacionar. E aí nesses primeiros meses que eu tava morando em Paris, foi um relacionamento mais tranquilo, porque era só uma distância entre Paris e Amsterdã, o que não é muito longe. Então a gente conseguia se ver com bastante frequência. Quando eu resolvi voltar pro Brasil depois que o meu intercâmbio acabou, começou a apertar um pouco a saudade. E foi aí que ele resolveu ir pro Brasil, morar um tempo lá para aprender o português. Então ele morou 3 meses em Brasília para fazer um curso de português. E a ideia dele, na verdade, era se mudar para o Brasil. Até hoje ele é louco para morar no Brasil, gente. Só que na época não deu muito certo porque ele acabou não encontrando um emprego na área dele. E aí, eventualmente, ele teve que voltar para cá. Com tudo isso, a gente ficou meio sem saber o que fazer, porque a gente queria muito estar junto, a gente só não sabia como que a gente ia fazer isso. Até então, naquela época, eu nunca tinha ido atrás da minha cidadania italiana. E aí, então, o que a gente estava pensando, que na verdade quase aconteceu, foi que eu iria fazer o visto de partner, que é um visto de relacionamento aqui na Holanda, para eu poder me mudar para cá. Só que para isso eu ia precisar fazer uma prova muito difícil, porque eu não sabia nada de holandês, e era uma prova de idioma e cultura. Nesse meio tempo eu ainda tava lá no Brasil, a gente tava naquela angústia, a gente ficou quase 6 meses sem se ver, e isso foi assim muito difícil mesmo. Eu não sabia muito bem o que eu queria com a minha vida. Eu sabia que eu queria morar fora de novo, mas eu não sabia como que isso ia acontecer e nem como é que eu ia me virar aqui. E eu ainda estava fazendo estágio no Brasil nessa época, com uma possibilidade até de conseguir alguma coisa. E assim, a ideia de largar tudo pra simplesmente se jogar e se mudar para um país completamente novo era uma ideia que naquela época parecia um pouco louca. Porém, eu sou uma pessoa assim, eu não tenho muito medo de arriscar. Eu tava terminando a faculdade, entregando o meu TCC, o meu projeto final, prestes a me formar, e aí nesse meio tempo eu realmente não conseguia pensar em muita coisa. Tudo que eu precisava era me formar, e depois disso eu ia resolver o que seria da minha vida. No começo de dezembro eu entreguei o meu TCC, fui aprovada, finalmente terminei a faculdade. E daí eu resolvi comprar uma passagem para passar uma temporada aqui na Holanda, para entender um pouquinho mais sobre o país e saber se ia ser isso mesmo que eu ia querer pro resto da minha vida. Então comprei uma passagem para vir para cá em dezembro, e aí era uma passagem para ficar aqui por 2 meses. E aí eu fiquei na casa dos meus sogros, foi inclusive a primeira vez que eu conheci a família do Jordi. E daí eu vim para cá para ficar 2 meses e para ver assim como que eu ia me sair, se realmente era aquilo que eu queria. Esses 2 meses que eu passei aqui foram muito bons e me fizeram perceber que eu realmente queria me mudar pra cá. Só que daí eu ia precisar
ou fazer a prova ou começar a me preparar para fazer todo o processo burocrático do visto de partner, ou então eu ia ter que correr atrás da minha cidadania italiana. Enquanto eu tava aqui na Holanda, eu tinha bastante tempo livre, porque o Jordi trabalhava praticamente o dia inteiro e a gente só se encontrava no final do dia. E aí, nesse meu tempo livre, eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre a possibilidade da cidadania italiana. Até então, tudo que eu sabia é que eu tinha direito à cidadania italiana, inclusive eu tenho um sobrenome italiano, e se você ainda não viu o vídeo que eu falo um pouquinho sobre como foi o meu processo para reconhecer a cidadania, vou deixar ele aqui em cima, vocês podem clicar para saber um pouquinho mais da história. Mas até então eu não tinha a menor ideia por onde começar. Comecei então a pesquisar alguns documentos, procurar aqui e ali, sem muito sucesso, já estava inclusive quase desistindo, porque era uma tarefa muito difícil achar a certidão de nascimento italiana na Itália do meu bisavô. E foi aí que um dia a gente estava voltando de viagem. Nesses 2 meses que eu fiquei aqui na Holanda, a gente tirou 2 semanas de férias pra viajar para as Filipinas. E na volta das Filipinas, a gente teve uma parada de, se eu não me engano, 18 horas no Taiwan. E nessas 18 horas, a gente não tinha muito o que fazer, como vocês podem imaginar. E daí, de novo, continuei pesquisando lá no Google, vendo se eu conseguia encontrar alguma informação do meu antepassado. Até que, alguns dias depois, eu acabei encontrando, foi uma loucura. Recebi aquela certidão e aí eu tava aqui ainda naquela esperança do tipo assim, ai meu Deus, agora vai dar certo. Eu voltei pro Brasil no final de janeiro e aí de janeiro até abril a minha vida passou a ser única e exclusivamente pra pesquisar as coisas da cidadania italiana. Sério, gente, eu fiz isso em tempo recorde e eu fiz tudo sozinha. Então pesquisei toda a documentação, todas as certidões, encontrei tudo. E aí chegava a parte então de finalmente reconhecer a cidadania. Eu escolhi por fazer a cidadania lá na Itália. E aí eu comprei a minha passagem para ir para Itália junto com a minha família para reconhecer a cidadania. Nessa, eu já tava na cabeça, bom, vou para Itália, faço a cidadania, volto, empacoto minhas coisas, tenho um tempo para me despedir de todo mundo e então volto de vez para Holanda. Gente, hoje quando eu paro pra pensar como foi que eu tomei essa decisão, eu acho que na verdade eu nem pensei muito, porque eu acho que se eu tivesse pensado muito, no final das contas eu não teria feito, porque realmente foi uma decisão assim, ó, eu não pensei nada, não pensei no que poderia dar errado, se realmente isso era o que eu deveria fazer. Um momento ou outro eu fiquei um pouco assim, receosa, mas a minha mãe tava super feliz pela minha decisão, claro, ia morrer de saudade de mim, mas ela foi a pessoa que me apoiou e que falou, Natasha, vai, se nada der certo, volta. Então, eu fui pra Itália, fiz todo o processo, etc. Tive muitos contratempos no meio do caminho. Tive que estender a minha estadia na Europa, porque o meu processo deu mais ou menos errado. Nesse meio tempo, eu vim pra Holanda pra visitar meu namorado de novo, pra ter a certeza absoluta que era aquilo que eu queria. Eu acho que foi nesse momento que eu realmente tomei a decisão. Quando eu tinha vindo da última vez, em dezembro, era inverno, então era tudo muito diferente, muito frio, pouco tempo de dia, assim, de luz. E depois, quando eu voltei, no meio do meu processo de cidadania, eu voltei na primavera. E aí já era uma outra Holanda. Eu consegui ver, assim, realmente o país de 2 maneiras diferentes. E foi aí que eu percebi que eu realmente queria me mudar pra cá. Entre essas indas e vindas entre Holanda e Itália, eu acabei finalizando o meu processo. Eu voltei pro Brasil. Eu tinha menos de 1 mês pra resolver tudo, todas as burocracias do Brasil, pra empacotar todas as minhas coisas, pra fazer uma limpa nas minhas coisas e para finalmente me mudar de vez para Holanda. Bom, nesse 1 mês, me despedindo de várias pessoas, consegui fazer uma festa de despedida bem grande também, consegui empacotar as minhas coisas e, gente, eu queria ter uma foto de como eu cheguei aqui na Europa pra me mudar. Porque eu tava, não eram com 2 malas, eu tinha 2 sacolas, muito grande, eu não consigo nem explicar pra vocês. Eu tinha 2 dessas de 32 quilos e assim, as malas eram muito grandes, eu não tinha a menor ideia do que trazer. Então eu só fui enfiando tudo que dava do meu quarto dentro daquelas malas e o que coube eu trouxe. Livro, roupa, coisa de decoração, sapato,
sapato. E tá aí uma dica se você tá se mudando pra fora. Gente, não traga esse tanto de coisa, porque a maioria das coisas que eu trouxe não deu nem 1 ou 2 meses, eu depois doei tudo, porque quase nada que eu usava no Brasil eu usava aqui. Então, empacotei as minhas coisas, vim pra cá com uma passagem só de ida, e aí no final das contas eu acabei chegando, ao invés de chegar na Holanda, eu cheguei na Alemanha, porque o preço estava mais barato, e o meu namorado foi me buscar na Alemanha de carro. E quando eu cheguei, gente, e eu fui passar na alfândega, e o policial viu aquelas 2 malas gigantescas, é óbvio que ele me parou, né, gente? Eu me tremia, assim, da cabeça aos pés. Mas no final das contas deu tudo certo, eu expliquei pra ele, enfim, falei que naquela mala tinha livro, tinha muita coisa, ele me deixou passar. E aí foi assim, gente, que em julho de 2017 eu chegava aqui na Holanda de vez pra me mudar. Só tem um pequeno detalhe nisso. Quando eu vim pra cá pra me mudar, eu ainda não estava com o meu passaporte italiano em mãos. Então foi assim, um risco que eu corri, porque eu entrei aqui com o visto de turista, e aí depois da minha segunda semana aqui na Holanda, eu fui pra Itália pra finalizar o processo, pegar o meu passaporte, e aí depois de tudo deu tudo certo, eu estava com o passaporte em mãos e pude me registrar como cidadã italiana morando aqui na Holanda. Quando eu cheguei aqui, o Jordi já tinha conseguido alugar um apartamento pra gente, que foi o apartamento que a gente morou no nosso primeiro ano aqui na Holanda, e ainda bem que ele conseguiu esse apartamento com algumas semanas antes de eu me mudar pra cá, mas senão o plano inicial seria passar algum tempo na casa da minha sogra até a gente encontrar alguma coisa. E, gente, eu cheguei aqui, assim, sem nada. Eu juntei um dinheiro do meu estágio, os meus pais me deram uma ajuda também, mas eu cheguei aqui sem saber falar holandês, sem um emprego, sem nada. Eu tinha o meu namorado, um apartamento e uma cidadania italiana, basicamente. E aí, quando eu cheguei aqui, as primeiras semanas foram ótimas, a gente começou a decorar o apartamento e era tudo novidade, tava tudo muito bom. Só que daí eu comecei a procurar emprego e aí vi que o negócio tava ficando sério, porque eu não estava conseguindo arrumar um emprego. Na verdade, eu demorei 1 mês só pra arrumar emprego, gente. Eu costumo falar que, assim, pareceu uma eternidade, mas é porque eu realmente tava muito nervosa e eu não sabia do que seria a minha vida por aqui. Então eu realmente precisava encontrar um emprego o mais rápido possível. Eu passei por algumas entrevistas de estágio nesse meio tempo, mas com um salário que não era muito bem o que eu precisava. E aí até que caiu do céu a vaga da Heineken Experience. No meu primeiro mês eu fiz essa entrevista, passei pra entrevista, fui contratada pra trabalhar na Heineken Experience e foi o emprego que eu fiquei até agora, né? Que eu realmente só saí por conta de toda a situação que estamos vivendo. Então, desde que eu me mudei pra cá até agora, eu trabalhei sempre no mesmo lugar. E foi, na verdade, a melhor coisa que me aconteceu, porque esse trabalho na Heineken não só passou a ser o meu emprego, o meu ganha-pão, mas também foi o que moldou a minha vida aqui na Holanda, porque quando eu me mudei pra cá, eu era muito dependente do meu namorado. Eu só conhecia ele, os amigos dele, a família dele. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Heineken, eu comecei a fazer os meus próprios amigos e comecei a entender um pouquinho mais a cultura holandesa, comecei a me sentir mais parte daqui, sabe? O trabalho da Heineken foi muito mais do que um simples trabalho pra mim. Foi realmente a forma de me inserir na sociedade holandesa. Bom, gente, então esse foi mais ou menos um resuminho de como eu vim parar aqui na Holanda, aonde estou até atualmente. E uma pergunta que eu recebo bastante de vocês é se eu pretendo morar aqui pro resto da minha vida. Gente, eu não sei dizer pra vocês, na verdade. Uma coisa que eu tenho certeza é que por agora e no momento nós vamos continuar aqui. O trabalho do meu namorado é aqui, ele tá muito bem de vida e eu também. É claro que a gente não tem como prever o dia de amanhã. Se algum momento, assim, o meu namorado recebesse uma proposta de trabalhar no Brasil com que ele trabalha agora, eu acho que nós dois toparíamos, até porque o Jordi é apaixonado pelo Brasil e ele adoraria morar lá. Mas o que a gente fala é que a gente não voltaria pro Brasil pra ter uma vida menor do que a gente tem agora. A nossa qualidade de vida aqui na Holanda é muito boa. A gente tem uma independência muito grande e a gente definitivamente não voltaria pro Brasil se fosse pra dar um
downgrade na nossa vida. Então, se por algum acaso, algum dia, a gente receber uma proposta de emprego boa, com certeza a gente iria. Mas por enquanto, estamos muito bem e muito felizes aqui na Holanda e não planejamos ir embora pro Brasil nem tão cedo. Então, gente, essa foi um pouquinho da minha história. Tentei resumir de uma forma que ficasse mais interessante pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui embaixo que outros assuntos vocês querem saber sobre a minha vida aqui na Holanda, para que eu possa trazer semanalmente vídeos parecidos com esse, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor e conhecerem um pouquinho da minha história também. E era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e a gente se vê no próximo vídeo.